Fala pessoal, estamos entrando ao vivo aqui agora já no Instagram e também no YouTube. Vou convidar aqui já o nosso convidado especial da noite. Só um pouquinho, deixa eu chamar aqui o Grace. Só um instantinho, vamos lá. E aí turma, como é que vocês estão? Só um pouquinho, deixa o Grace entrar ali na programação nossa. Opa, Olha, já temos resposta aqui, deixa eu ver. Grande Grayson, uma boa noite, meu amigo, como é que tu tá? tudo bem, maravilha, maravilha. Melhor Coisa agora boa, falando comigo. coisa boa. Tô aqui, ó, eu já fiz o meu mate, convidei todos os meus amigos aqui para compartilhar com nós hoje. Ah, tu tá no café, ótimo também, ótimo, ótimo. Sabe que agora nos 44 do segundo tempo a gente está sempre aprendendo e tentando melhorar, né? Daí eu pensei, Sim. vou fazer no YouTube também, porque a minha mãe não tem Instagram. Aí eu disse pra mãe, dá uma olhada no YouTube. Daí mandei o link pra ela, ela olhou, testei, funcionou. Daí eu pensei, pô, mas eu tenho que compartilhar a tela com o Grace. Como é que eu vou fazer? Vou aprender. Cara, daí ficou meio em cima aqui. Então eu consegui fazer já o programa, mas tu viu que pra gente dividir as telas aqui no Instagram e no YouTube simultaneamente, a gente vai precisar estar com o notebook e com o celular aqui conectado. Mas enfim, estamos ao vivo aqui no Mas na Instagram, o próxima a pessoal gente está vai fazer vivo isso aí, já. né? É isso aí, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Eu sempre digo que fazer algo é melhor do que não fazer absolutamente nada. Então tu já está 1% na frente de qualquer outro que não fez nada, né? Com certeza. Na vida da gente é assim, o planejamento, a parte de estrutura e a nossa mente é o que vai realmente nos levar ao sucesso, né? Isso Exatamente. tanto da parte financeira, da parte que realmente colocar no papel o projeto, né? Eu que trabalho muito com projeto, a gente vai estar falando aqui, né? Então, de planejamento também, né? É a alma do negócio, né? É isso, grandes empresas, grandes estruturas hoje, você vai estar pautado quanto que é o seu tempo, quanto que é o teu uma hora trabalhada, quanto que é 2 horas trabalhadas e assim sucessivamente, né? Exatamente, os grandes players hoje todos, né, utilizam isso. A ferramenta mais importante de hoje é conhecimento. Né? Então a gente está sempre em busca de conhecimento, levar conhecimento e obter conhecimento faz com que a gente avance muito. Né? Então, até hoje, quando a gente conversou mais cedo, a gente falou sobre isso, né? Que a tecnologia, a gente precisa estar integrado a isso, porque é isso. Né? A tecnologia está presente com todo mundo, né? Não importa, dos Hoje, menores agora tu ao fez. vovô já, está todo mundo conectado. Então assim, ó, antes de mais nada, eu quero te convidar a se apresentar para as pessoas aqui, quem ainda não te conhece, quem é o Grayson. Então tá, o Grayson já está há 20 anos no mercado, né? Trabalhando na área de cartas de créditos, de investimento, estudo de grupo, né? Então já passei, a minha escola foi a Honda, né? Os japoneses, então eu tive numa empresa aqui na região do Vale dos Sinos, trabalhei por 6 anos, foi onde que me apresentaram o consórcio, né?
Então, literalmente era numa época, agora tu fez eu pensar aqui, né, do fax. Tem gente que nem sabe o que é um fax, Mas né? eu usei também. Então a gente mandava para a Honda, lá vendia um consórcio, o cliente contemplava, queria uma moto e aí tinha que mandar o fax para a fábrica, né? Para fazer os pedidos, Sim, né? Então eu sou do tempo que o telefone, né? Não tinha o telefone era ainda uma coisa muito cara, né? Então tinha que a equipe de vendas lá era 15 vendedores para um telefone e uma mesa redonda, né? Então hoje você está com o smartphone, tu faz o que tu quiser, faz live, faz curso, calcula, né? O próprio smartphone, tu abre uma tela, divide a tela. Então sim. naquela época Conseguiu. era muito papel, né? Muita tabela, não tinha essa velocidade, né? Como você também falou sobre o conhecimento, né? Então hoje você pode tirar uma foto, tu pode assinar um contrato digitalmente, né? Sim, hoje isso é bem comum. Até a pandemia, ela ensinou muito isso, nos trouxe muito isso hoje, né? Tanto que o home office hoje acaba sendo não é uma necessidade, mas se viu que é possível que várias pessoas que saíam de suas casas para ir até o trabalho, se deslocando 1 hora, 2 para ir, 2 para voltar, com isso se percebeu que é possível economizar essas 2 horas do dia e trabalhar e até produzir mais, às vezes, do próprio ambiente de casa, do seu escritório, do home office, como é chamado, do que está lá na fábrica. Então, isso aí é uma coisa que veio e eu acho que veio para ficar. Falando dos imóveis, a grande maioria dos imóveis hoje que eu tenho já para venda dos novos, há uma preocupação grande já dos construtores em fazer uma casa com escritório. É uma casa de 3 dormitórios com escritório. Entende? Então, assim, em algumas casas foram transformados, né, o terceiro dormitório num escritório e tudo mais, porque é uma coisa que veio para ficar, né? Veio para ficar. E isso aí acaba sendo otimiza tempo, né? Temos gente correndo vamos lá, temos que assinar um contrato. Pô, não precisa sair. Cara, o cliente daqui a pouco mora em São Leopoldo, está comprando um imóvel aqui em Sapiranga. Já facilitou, ou até mesmo mais longe, né? Como já aconteceu, então é uma coisa muito boa, né? E nós que trabalhamos, né, essa parceria de visualizar isso hoje, maximizar, quando eu ingressei para o ramo imobiliário com o HS Consórcio aqui da região, né, estou fazendo merchan para eles. Sim, Lá eu fiquei, teve uma boa é uma, experiência lá, né? é uma parceira minha ainda, né, então hoje eu tive lá como gestor, né, cheguei a ter 15 vendedores, né, depois dos 15 vendedores, cheguei a atuar com 10 vendedores, aí, enfim, aí você tem uma rotatividade na área comercial normal, né? Então, eu fazia toda a parte de gestão, a parte de visita, a parte de explicação, parte de cálculo, né? Aí depois, as cartas contempladas, né? A questão do velocidade da carta contemplada, de investidores que atuam, que é um outro mercado que a gente pode futuramente fazer uma live explicando melhor sobre isso também, né? Você que quer investir em imóveis, né? Então do outro lado tem o Thiago aí, né? O Thiago tá aí com a experiência dele, com a desenvoltura dele, é um cara que me chamou a atenção e disse, Thiago, vamos para cima, né? Porque a gente tem que ter a informação, né? Então o Thiago hoje é um parceiro meu, então um cliente que vem na Investe Agora, executa uma carta de 400, 500, 1 milhão, 2, não importa o valor imobiliário, a gente vai estar fazendo o quê? Não perdendo esse tempo, né? Muitas vezes já colocando o serviço do Thiago aí, né, Thiagão? Exatamente. Então a desenvoltura de uma matrícula, uma desenvoltura do liberação de crédito, que é um grande monstro, né? Que os clientes me perguntam, né? Terminando a minha história para fechar, e faz 3 anos que eu abri a Investe Agora, né? Com um cunhado meu, e aí meu cunhado, com cunhado, aí ele faz a parte de gestão, fazia a parte de gestão, e aí ele
abri uma nova empresa para ele, no ramo de assessoria e consultoria, e ele deixou a vaga dele disponível, né? Ele disse, não, ok, eu vou tocar, e cada um tocou os seus projetos, né? Ele continua, somos parceiros de sala, né? Um baita parceiro meu, ele continua. E Grayson, toca a ficha aí na Invest Agora, né? Toca a ficha aí no teu know-how aí. Então hoje a nossa preocupação com as cartas de crédito é justamente ouvir o cliente e dar a melhor condição para ele. Por quê? A gente tem vários formatos. Hoje eu vou ter um prazo, grupos muito sadios. Então, qual que é a minha preocupação? Hoje entregar isso para os clientes com um estudo de grupo em andamento, menos pessoas, né? Um grupo sadio, trazer isso com o perfil do cliente, né? Então a gente tem várias bandeiras, né? A gente trabalha para várias administradoras hoje justamente para entregar para o teu cliente, Thiago, que chega até você, eu preciso disso. E cada uma delas tem algumas regras, né? E essas regras a gente vai estar pontuando daqui a pouco aqui na live, né? Enfim, ou até mesmo numa reunião presencial, alguma coisa nesse sentido aí também, né? Sim. Tira dúvida. Para quem, quem ainda não sabe onde fica a Invest Agora, a Invest Agora fica em Novo Hamburgo. Tu pode, até antes tu me falou, né, que felizmente já está indo para casa nova, porque faltou já espaço, é isso? Exatamente, a gente está ali na Rua Tamandaré, a gente está no número 140 e a gente vai estar passando para o número 70. Hoje o local que a gente está, o espaço que a gente tem, a gente comporta lá umas 20 pessoas, né? Então, com as salas de reuniões, os ambientes que o Thiago já teve lá, né, Thiago? Tem cafezinho prontinho, certo? Vai ser no mesmo padrão, né? Porém, a nossa casa agora vai estar com 60 pessoas. Então, a gente vai estar lá com uma estrutura de 60 pessoas trabalhando, né? Então, tem várias empresas junto, né? Então, é um grupo de empresários que se reuniram e eu sou um deles, né? Então, a gente está lá com arquiteta, a gente também está lá com pessoas que fazem interiores, advogados. Então, tem toda uma estrutura por trás hoje que a gente entrega isso, sim, né? Então, toda a parte de que o cliente, eu quero algo diferente, a gente pode avaliar o caso do cliente, ver o perfil do cliente e montar essa estrutura para eles. Hoje o nosso foco, a gente trabalha muito forte hoje as construtoras. Claro, cliente final sempre vai existir, né? Então a gente tem essa pegada também de cliente final, mas as construtoras, enfim, a gente tem um know-how, a gente consegue atender investidores também, enfim. Sim. Então aí. Às vezes o consórcio, né, muitas vezes alguém teve uma experiência no passado com imóvel, com automóvel, né, que era mais comum, ou com moto, né? Então, muita gente ainda não tem esse conhecimento que o consórcio também pode ser usado para aquisição de imóvel, né? Para realizar o sonho do imóvel ou de uma reforma, enfim, esses pontos a gente vai levantar já. Mas é interessante isso, né? E eu, até mesmo assim, a nossa história, né, como que a gente se conheceu, o meu compadre, meu amigo, meu irmãozão, ele me apresentou tudo, né? Referente a consórcios, e aí a gente começou a conversar, e eu disse, pô, mas é legal isso, vamos sentar, vamos conversar. Daí a gente fez a nossa primeira reunião, porque isso é uma coisa assim, ó. Hoje eu estou aqui no escritório, compartilhado aqui com arquitetos, que é da JPL Studio aqui em Itapiranga, junto com as doutoras aqui, as advogadas também. Então, assim, como você falou agora da equipe que tem por trás, sem dúvida é fundamental a gente ter mais pessoas trabalhando junto com nós, porque sozinho é uma coisa, agora com pessoas, né, apoiando junto, é outra pegada, né? Então, no caso, assim, ó, eu tenho corretores que são meus amigos, meus parceiros, né, pessoas de confiança que a gente trabalha em parceria. Então, é fundamental, né, a nossa carta, a nossa parceria, ela facilita porque a gente consegue, muitas vezes, eu não tenho o imóvel para o meu cliente,
Eu ligo, Leonardo, né, Letícia, né, que são meus parceiros, André, preciso de uma casa. Vai, eu tenho aqui, eu tenho lá. Então a gente consegue juntar para somar, né, visando sempre o nosso cliente, né? Então, né, e como eu comentei com eles, olha só, eu já passei o Leonardo também para ti, porque é legal, é interessante. Às vezes a pessoa quer fazer um financiamento e ela não consegue, mas o consórcio acaba sendo uma segunda opção. Não, ela vem a ser a primeira opção do cliente, né? Então ele consegue realizar o sonho ali do imóvel com uma carta de crédito, né? Então é bacana. Tu vê que tudo juntou aí e agora a gente está aqui já trazendo informação e conteúdo aí para o pessoal, né? Aí tu vê como comunica, né, a parte imobiliária, né? A gente veio através de um convite de carro, mas gerou uma receita e uma demanda hoje, né? Se vocês que estão assistindo nós, buscar as informações na Associação Brasileira de Consórcio hoje, para buscar isso, são números gigantescos hoje nível Brasil, de contemplações, por exemplo. Vou te dar um exemplo aqui, tá? O que foi comercializado, tá? De consórcio, crédito liberado, tá? Disponível. Foi 57 bilhões de consórcio no Brasil no ano de 2021 para 2022. Então são números que o brasileiro hoje, Tiago, o que vai acontecer? Tendo o planejamento, quero uma casa própria, eu quero um terreno, eu quero uma área comercial. Tudo se começa pelo planejamento. A gente também não pode ter, a gente tem algumas crenças limitantes que a gente acha que não é para nós, né? Então a crença limitante muitas vezes e a falta de informação, quando tu abriu a live hoje, a falta de informação. Semana passada eu fechei dois contratos com pessoas que não tinham informação. No momento que eu fiz o esclarecimento, eu perguntei para ela, o que você necessita? Eu não fui lá com uma tabela, o consórcio é bom, faz que não tem juros, não fiz nada disso, até porque eu não começo meus atendimentos com tabela, com número, sem entender a necessidade do cliente. Exatamente. Porque justamente a gente tem uma multimarcas aqui de franquias aqui de administradoras. Cada uma delas tem um perfil, cada uma delas tem um público. E eu preciso atingir todos. Então, o que eu vou devolver para o Thiago? Quando o Thiago me pergunta, Thiago, isso aqui tem como fazer, tem como executar. Sim. Existe a possibilidade. Por exemplo, tem gente que não sabe. Sabia que você, sem dinheiro, você pode fazer um consórcio, paga a mensalidade e o próprio consórcio te empresta esse dinheiro para você executar o valor. 30%. Então eu não tenho condições. Eu sou uma pessoa. Eu não tenho condições. Crença limitante. Não. Mas mas o meu amigo eu ouvi falar. Então muitas vezes eu peço uma reunião para o cliente, eu vou lá, deixa eu te explicar, deixa eu te informar a informação correta. Então às vezes eu brinco com o cliente também. Hoje eu não estou aqui para ficar te contando uma história que venha ouvir bem no seu ouvido o que você quer ouvir. E às vezes eu sou obrigado a dizer, consórcio não é para ti. Vai lá, faz um financiamento. Não, o financiamento, enfim, faz um comparativo, faz um grupo em andamento, o que você tem de entrada. Você saber que tem um próprio apartamento estando quitado, você pode dar como lance, ele permite ser descontado do crédito. Então, tem várias situações que a gente pode evoluir numa compra imobiliária, né? Até eu e o Thiago, a gente estava conversando hoje. Hoje você não precisa nem sair de casa. Eu tenho um sistema hoje que é digital. Se o cliente tiver a escrita dele digital, tudo certinho, né? Então, hoje o teu cliente, Thiago, não vai precisar nem sair de casa. Claro, ele vai lá olhar o imóvel, ele vai lá conferir, ele vai lá falar com o time. O imóvel é claro, quando é investimento, às vezes acontece, né? Uma venda, às vezes acontece por a primeira etapa da venda, ela é visual aqui na tela, mas sentir o lugar, daí é diferente, né? A pessoa vai sentir lá o lugar, a casa, a vizinhança, tudo mais.
tudo porque são vários pontos a ser avaliado por ela. Mas, olhei a casa, gostei. A documentação é toda digitalizada, é tudo digital. Então já envia esse processo aqui de pegar lá o documento, tirar o xerox, né? Não precisa, a gente consegue agilizar, já consegue escanear, consegue enviar, consegue gerar a proposta, como tu disse, assinar. Então isso facilita bastante. Mas um ponto bem importante, assim, esse bate-papo não tem nada de cronograma, tá? A gente vai conversando e o assunto vai fluindo, que eu acho que é o bacana, que assim a gente tem um entendimento melhor. O que acontece? Eu mesmo, no passado, tive uma experiência ruim com consórcio, mas eu não tirei daquela experiência ruim porque eu peguei uma pessoa que não foi, porque todo negócio, seja ele com corretores, com vendedor de carro, com representante comercial, advogado, enfim, qualquer área, é pessoas, e pessoas e pessoas. Então eu tive a infelicidade de ter pego uma pessoa que falou algo que não aconteceu. Então assim, mas eu não tirei aquilo ali para a vida, porque foi uma experiência ruim. Eu já tirei carro zero com consórcio, já tirei moto, né? Eu já tive experiências boas com pessoas que foram transparentes e honestas, entendeu? Então, assim, isso também é um ponto importante a ser observado. Com quem tu está tratando? O que essa outra pessoa está te prometendo? Porque muitas vezes, na ânsia de vender, as pessoas acabam prometendo algo que não consegue cumprir ou entregar, né? Então, isso também tem que ser observado, né? Com quem tu está fazendo o negócio. É com alguém que tem mais de 20 anos de experiência nesse processo? É alguém que abriu agora? É alguém que eu não sei, veio lá, entendeu? Então, assim, tem que prestar atenção. Assim como os corretores, assim como os advogados, é importante a gente saber com quem a gente está lidando, né? Procurar sempre se informar, se munir de informação também sobre a pessoa que está do outro lado, né? Com certeza. Eu sei muito com o meu irmão. Meu irmão, a gente acaba trabalhando em parceria também, ele faz topografia, vou fazer propaganda dele aqui. Sim. Cara, chegou lá, eu fui junto com ele, medir uma área de terra, a credencial dele, entendeu? Ele já chega, olha, eu sou qualificado, tá aqui a minha credencial do INCRA, estou aqui todo regularizado, presto hoje para algumas comarcas aqui, a gente representa também, é um braço da Investe Agora, né? São serviços que a gente tem lá dentro e eu terceirizo para o meu irmão, por exemplo, quero fazer uma medição de área de terra, porque eu preciso da matrícula, tudo certinho, para mim fazer o faturamento do consórcio. Né? Eu preciso estar com esse documento, aí a pessoa às vezes agora é voltado para a minha área. Consórcio é burocrático? Eu digo que não. Porque se eu começar a explicação na hora da venda, você vai ter restrição, você comprova a renda, como é que faz isso? Claro, lembrando que cada uma tem uma regra, cada uma tem uma disposição que eu possa enquadrar o teu cliente nessa administradora X, Y ou Z. Ok? Da mesma forma que ele falou. Oi? É o perfil de cada um, obviamente, né? Não é que alguém que tem uma renda bruta de 5 mil vai conseguir retirar um produto de 5 milhões. É claro que tudo tem um balanço, né? Assim como é para o financiamento, as regras do financiamento, também é para o consórcio, né? Sim, com certeza, porque eu não posso afetar 30% da tua renda, né? Não posso afetar um mecanismo que já está rodando, né? Os teus compromissos, os teus comprometimentos que tu tem, né? Então, muitas vezes se usa o consórcio para alavancagem, se usa o consórcio para buscar como um recurso. Então, eu sempre brinco, o consórcio dá para fazer tudo, desde que se sigam uma regra. Tu vai seguir padrões que a administradora vai estar me entregando. Então, a administradora X dá para fazer tal coisa? Né? O que seria esse tal coisa? Uma reforma? Tem como fazer. A administradora de consórcio Y, dá para fazer uma sala comercial com moradia? Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso, né, Tiago? Então, hoje o Tiago está me apresentando o imóvel.
e ela é comercial com moradia em cima, me corrige, financiamento não tem como fazer, mas o consórcio dá para fazer. Eu vendi assim, é um corretor parceiro, como o Thiago falou, o parceiro disse assim, Grayson, tu consegue me atender? Consigo, nessa administradora eu consigo fazer. Então, quando eu entendo... O corretor conseguiu atender a necessidade dele, né, e a pessoa que estava em busca conseguiu, cara, esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto alto do negócio. É o que eu sempre digo para todos, né? Eu faço as buscas personalizadas, né, para os meus clientes. Ontem eu tive um atendimento aqui no centro de Sapiranga, só para te dar um exemplo rápido, e a gente olhou um apartamento, e aí a gente conversou, eles, né, a família está vindo de longe para cá, saiu do extremo oeste lá, vindo para cá, porque os já estão mais velhos. Daí eu consegui entender para atender. Né? Então, bom, de repente, uma casa talvez não fique melhor, a gente começou a conversar, bom, a gente saiu de lá com outro pensamento. Né? Então, tu consegue entender para atender. E aí, essa busca, eu disse, olha, eu posso não ter esse imóvel, mas agora eu sei o que vocês querem e eu vou atrás, vou fazer essa busca para vocês, que é o meu atendimento. Né? É um atendimento personalité, né? Que nem tem no eu vou te dizer que o consórcio ele é muito parecido. É muito parecido com essa tua fala. Tu está falando um exemplo também. Cheguei para uma pessoa e disse, olha, eu preciso de um pavilhão. Você me atende? Tem a carta contemplada? Tenho. Fui mostrando para ela. Chegou num ponto que ela achou melhor planejar num período de 9 a 8 parcelas dentro de uma realidade que eu fiz o estudo de grupo. Estou entregando algo diferente para ele, como você fez agora. Tu não saiu, ele pediu o apartamento. Tu foi lá e mostrou o apartamento. Só que você viu a necessidade, olha, eu consigo te atender com uma casa térrea, eu consigo te entregar. Exatamente. E o consórcio da... Esse é o ponto. E aí tu consegue entender o perfil do teu cliente, mas aí cabe a ti, né? Pô, não, porque para mim, assim, ó, a minha maior realização pessoal e profissional é quando eu consigo, quando a pessoa diz assim, bah, eu quero, é assim, ó, é cinza, preto, bah, eu achar e dizer, ó, tá aqui, e a pessoa conseguir, cara, para mim esse é o topo do negócio, da minha vida, de trabalho profissional, é a pessoa conseguir conquistar aquilo, né? Então, eu sou um idealizador de sonhos, um realizador, né? Eu faço essa ponte entre a pessoa sonhar e realizar, né? E assim como tu também, né? Essa satisfação que a gente tem é fantástica. E trabalhar com imóvel, ela mexe muito com o sentimento, né? Porque todo mundo sonha em ter, claro, todo mundo quer ter um carro, sim, mas todo brasileiro sonha em ter a casa própria, né? Então, é uma satisfação muito grande. Eu me encontrei também nessa profissão, justamente por isso, né? É um dos principais motivos que me deixam e me faz todo dia levantar e dizer, vamos para a luta, e vamos trabalhar, e vamos buscar, e vamos melhorar, e aprender, né? E trazer mais opções sempre para o cliente, né? Isso é ótimo. Mas, Greg, fantástico, fantástico. É bem isso que a gente vê. Eu deixei aqui, ó, não é um cronograma, até porque esse aqui é o primeiro bate-papo nosso, né? E a gente vai trazer, tem muito assunto, eu sei que tem muito assunto, mas até para não ficar muito cansativo e a gente otimizar aí o teu cronograma, o teu tempo, que é importante, assim, as pessoas que podem fazer o consórcio, pessoa física e pessoa jurídica, elas podem fazer tanto pessoa jurídica quanto física? Pode fazer, e como eu te falei, tem alguns mecanismos. Hoje, dependendo da administradora, eu fiz hoje um estudo para um cliente que a pessoa física compra da jurídica e a jurídica compra da física. Ah, mas eu não sabia disso. Um outro vendedor veio aqui, me atendeu e disse que não dava. Aí eu disse para ele, olha, depende da administradora. Então, como eu sou multimarca, eu te atendo. Eu não estou refém a uma marca. O que eu estou fazendo? Um atendimento personalizado. Então, quando eu fiz o atendimento para ele, ele fechou na hora.
Então eu posso comprar da minha física para jurídica e da jurídica para física. Pode, pode, Thiago, sem problema. Ótimo. Pautado na administradora. E essa administradora ela já faz uma pré-análise antes da venda acontecer. Então ela tem um mecanismo aí que a gente pode fazer todo um estudo antes de sair vendendo. A gente vai fazer uma pré-análise do cliente para atender o perfil dele. Mas dá para fazer física para jurídica e jurídica para física, tá bom? Bem tranquilo. E quem quis, vamos lá, eu vou pegar uma carta de crédito no valor de 1 milhão. Eu posso pegar 2 imóveis com ela? Ou eu posso comprar só um imóvel? De novo, pode pegar sim, tá? Sempre a gente vai fazer a avaliação do imóvel, tá? Pode pegar sim, então tem algumas administradoras que não, de novo, tudo a gente vai fazer o estudo, né? Então tem essa administradora hoje em potencial que a gente consegue fazer sim com uma carta, pegar 2 imóveis sem problema. Ótimo, né? Então, o investidor, né? O investidor, ele daqui a pouco, eu tenho uma planta aqui, tenho 2 unidades de apartamentos que está com preço bom, daqui a pouco é a oportunidade dele adquirir 2 unidades, colocar para locação, e às vezes, né, e consequentemente aí a locação vai estar pagando já o valor da parcela do consórcio. Esses são alguns investidores optam em fazer isso, né, acaba utilizando bastante o consórcio, né. Hoje eu faço muita venda, Thiago, nesse formato que você falou aí agora, tá? Nesse formato aí eu consigo fazer. Hoje até é uma estratégia, isso que tu falou hoje, é uma estratégia das minhas vendas nesse padrão que você falou. Muitos investidores fazem carta de consórcio para fazer investimento. Certo. E uma pergunta, eu consigo fazer um consórcio para mim construir. Eu tenho um terreno, tá? Tá regularizado, tenho matrícula, escritura, tá tudo certo. Só não tenho uma casa ainda. Eu consigo fazer o consórcio só para construção? Consegue também. Cronograma descritivo da obra, tá? Se tiver o terreno já tá, adquirir o terreno com o Thiago, eu quero construir, sem problema, dá para fazer também. Ou posso fazer a compra do terreno, e construir também. Então, desde que tenha o cronograma, desde que esteja o cronograma descritivo da obra, vou liberar, de novo, algumas administradoras, elas liberam por etapas, né? Executado muito parecido. Outra administradora que eu trabalho hoje, ela te entrega 100% do crédito na tua mão. E aí você faz a gestão da obra daí. Entendi. Pode falar. E eu tenho uma casa, mas ela está meio caidinha. Eu quero fazer uma reforma, quero fazer a garagem lateral, fazer um quiosque. Eu posso também fazer assim, dar uma reformada, uma reestilizada na casa, utilizar o crédito do consórcio para isso? Pode. Aí vai depender muito da administradora também, né? Sempre eu vou falar aqui que aí eu vou ter que avaliar como que metragem que é. Aí de novo vai entrar o meu conhecimento, a estrutura, a assessoria da Investe Agora, né? De ver qual seria a melhor administradora, mas também possui sim essas condições de reforma, né? Tem uma administradora que ela aceita hoje mais não seria uma reforma, né? Seria uma construção com vigas, né? Então vai ter que ter uma armação, vai ter que ter isso no cronograma, né? E a gente vai efetuar o pagamento. Daí não seria uma reforma, seria uma construção construtiva, e aí a gente vai estar entregando o crédito sem problema, tá? Mas tudo com cronograma, com tudo pautado, né? Tem que digitalizar essa documentação, mandar, mas tranquilo, tem como fazer também. De novo, com análise, né? Bom, para te ver, né? São vários pontos que a gente está levantando aqui, que eu estou levantando, mas que são coisas do dia a dia, né? Que de repente, talvez tu tenha até condições de estar guardando dinheiro, ou quer fazer um financiamento, mas não dá, né? Mais uma vez, o consórcio pode ser essa porta aí que tu está precisando abrir para entender, só que precisa, né, estar bem assessorado.
Mais uma vez. E uma outra pergunta, Gresco. A gente consegue, eu vi que alguns imóveis a gente consegue comprar, tá? Dentro agora, programa Casa Verde e Amarela ou Minha Casa Minha Vida, a gente consegue comprar casas da faixa 2 e faixa 3, é isso? Isso aí também dá, tá? Bem tranquilo. Então, são coisas que as administradoras hoje vai estar pautado em cima da... Também outra coisa que as pessoas não sabem, né? Que até mesmo tu pode comprar elas financiadas e pode quitar, né? Um financiamento. Então, e hoje também, desde que na planta hoje, tem algumas administradoras que elas vão averiguar, desde que tem o ABITS, tudo certinho, né? A matrícula. Então, você também pode fazer... Pode deixar até um outro imóvel de garantia. E aí, olha só que bacana. Às vezes eu quero dar para o meu filho um imóvel, né? E eu tenho tô lá com um terreno parado, lá, eu tô com um apartamento quitado. Pode deixar como garantia, fazer o arranque consórcio, deixa o imóvel como garantia. Quando sair o habite do outro, faz só a transferência do imóvel, né? Então, assim, tudo dá. Mas é como a gente vai estar, o que o cliente tem, o que teu cliente tem, mas dá para fazer também essa transmissão de imóvel, né? Tirar o imóvel X e botar o imóvel Y como garantia. Dá para fazer também, né? Agora uma pergunta. Digamos o seguinte, exemplo, tá? Eu tenho o meu imóvel, eu tenho ele financiado com o banco X e falta para mim fazer a quitação desse apartamento, desse imóvel, 50 mil reais. Eu consigo fazer um consórcio para fazer a quitação, digamos o seguinte, pelo banco X eu tenho uma taxa de juro de, sei lá, de 12,5. Pelo consórcio eu conseguiria uma taxa menor, eu conseguiria fazer não é a jogada, mas eu digo, fazer esse trâmite, fazer um consórcio para quitar a minha casa? Vou te falar, Thiago, que no dezembro do ano passado eu fiz 6 levantamentos de consórcio para quitação nesse formato. Então, assim, se tu for analisar, 6 é um número bem expressivo. Se tu me perguntar anual, tá um ticket médio de 10 a 15 pessoas hoje por mês me procurando consórcio para quitação. Então, se tu pegar aí 15, aí nós estamos falando quase em torno de 200 pessoas num ano me procuraram para fazer quitação de financiamento. Então... É um número que a gente muitas vezes não... É uma informação que muita gente não tem conhecimento, né? E falando de taxa, Thiago, dá uma diferença muito grande, né? Então a gente está falando aí de 1,2, isso com as taxas, né? Com o período, depende muito do tempo também. Aí eu vou ter um prazo de 200, de 220, de 80 vezes, de 60 vezes. Aí, claro que quanto menos vezes, menos taxa, né? Então, mas é muito tranquilo, né? Às vezes o cliente me pergunta assim, que taxa que tu tem? Então, muitas vezes tem que avaliar, né? Não se descapitalizar, não ficar com... Eu nunca vou me esquecer, um cliente disse, eu tenho dinheiro para comprar um terreno à vista. Eu disse, então você aplica esse dinheiro e essa aplicação apaga a parcela, como tu falaste antes, né? Eu vou comprar um apartamento para pagar o consórcio, dá para fazer isso? Eu faço isso muito nas minhas vendas hoje, né? Que a gente chama de venda construtiva. Então, você já tem um imóvel, a gente ensina isso, a gente desenha isso com o cliente, a gente projeta isso, né? Para o cliente comprar o imóvel com o Thiago. Thiago, eu estou indo com o meu terceiro imóvel, eu estou indo para locação, né? Então, dá para fazer isso. Então, hoje o consórcio é o dinheiro mais barato hoje no Brasil, não tem outro dinheiro mais barato. Então, hoje, se for pegar... Para adquirir o primeiro imóvel, mas tu já pode projetar para ter o segundo imóvel, né? Segundo, terceiro, enfim, porque não estou puxando para o meu assado, não é só isso, né?
Mas o imóvel ele acaba sendo uma opção segura hoje, né? Hoje a gente sabe que o mercado muitas vezes é muito instável e eu assim, olha, eu tenho 38 anos e todos os imóveis que eu já, né, vendi ou que eu vi amigos comprando no passado, ou minha família mesmo, todos os imóveis eu não vi nenhum caso de alguém que comprou e perdeu dinheiro assim, por desvalorização, né? Acho que não vou dizer que é 100%, mas a grande maioria tem uma valorização, né? E alguns é uma valorização muito boa, é 100, 200, 300, 500%, muitas vezes, dependendo o imóvel, onde está o imóvel. Então, o imóvel sempre vai ser uma boa, né, uma boa opção, uma boa escolha, né? Na verdade, o consórcio está pautado nessa tua fala, né? Então, hoje a regra do consórcio está muito sobre o mercado, como tu explicou agora e muito bem. Então, hoje, o próprio consórcio não tem juro. Ela é uma taxa fixa do começo ao fim. Essa valorização que você acabou de dizer é transmitido para o cliente ano a ano. Uma vez por ano tem o reajuste desse crédito para comprar um terreno. Porque se eu olhar um terreno com o Thiago no fevereiro agora, de 2023, daqui a um ano, Thiago, o terreno vai valer o mesmo valor? Não, né? Não, com Então, certeza. Vai ter uma valorização. e o consórcio ele vai acompanhar essa valorização do mercado. Então, se eu, um exemplo, tenho uma carta de 200 mil reais, daqui a um ano ela vai estar valendo 200 mil, ela vai estar valendo 212 mil. Sim. Eu vou acompanhar a correção, porque isso daqui a pouco, se eu congelo um consórcio assim, eu não compro nada com o Thiago. Aí o Thiago vai me mostrar o mesmo terreno que eu olhei um ano atrás. Boa, Thiago, mas eu no meu dinheiro lá, fiz o consórcio com o Grayson, me indicou. Aí eu vou faturar o imóvel lá, o Grayson tá faltando dinheiro, Thiago. Que negócio tu me indicou? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque o consórcio vai estar fazendo essa correção para o teu cliente. Então, o teu cliente, quando for comprar um terreno contigo, um imóvel contigo, ele vai estar pautado em cima da regra da Associação Brasileira, que é a ABAC, com o Banco Central. Então, isso não é nós que inventamos, né? Não foi a administradora. Isso é lei. Eu sempre digo, isso é uma lei que existe para regulamentar o consórcio. Então, o teu cliente, ele vai estar hoje, Thiago, tendo uma carta e não vai ter surpresa daqui a um ano, daqui a dois, né? Um planejamento, uma pessoa que está planejando, quero comprar um imóvel com o Thiago, ele vai comprar aquele imóvel, Sim, sem problema. sim, perfeito. Para te ver, a gente vai ter muito assunto ainda. Hoje é só uma introdução, né, do consórcio, né, só para a gente gerar esse despertar, né, para muita gente ainda. Então, até eu tenho certeza que depois desse vídeo, desse bate-papo nosso, muitas pessoas que estão nos olhando e que vão ver esse vídeo vão despertar interesse, curiosidade, mais dúvida, querer saber mais. Então a gente vai ter bastante assunto ainda, né, para frente e tem muito material para a gente trazer para o nosso público, para o nosso cliente, né? Então, só então concluindo ali, então a gente consegue comprar casa, apartamento, kitnet, imóvel comercial, terreno urbano. Eu consigo, por exemplo, comprar um hotel, uma residência? Não, um flat. Tem que averiguar, né, Thiago? Tudo tem que averiguar. Tem como fazer também, né? Mas tudo vai estar pautado em cima do que a empresa, a gente vai fazer algum laudo, né? Antes disso, né? A gente faz essa análise também para ver. Dá para fazer também, né? Então, muitas vezes as pessoas, posso usar o FGTS para startar também, tu não comentou, mas o consórcio hoje ele aceita, né? O próprio consórcio, ele aceita esse FGTS para comprar essas frações também, né? Claro, depende muito da regrinha. A gente Sim, manda para o comitê. assim como no financiamento eu posso usar o FGTS. Exatamente.
Então, você pode acelerar isso também, né? Então, hoje o próprio consórcio também, ele vai averiguar isso. Tu me fez lembrar agora de uma consultora, né? Fazendo hoje uma torre. Eu posso fazer com consórcio? Pode também, né? Então, a gente faz uma minuta, a gente vai colocar todas as cartas que vão estar lá e vai estar sendo faturado conforme a entrega da chave. Então eu tive uma surpresa aí com uma construtora, eles nos contrataram os nossos serviços, a gente foi tirando a dúvida deles e eles, não, vamos fazer as cotas para que a gente possa quitar os próprios apartamentos nossos com o consórcio. Então ele viu essa viabilidade, né, de negócio. Você falou de flash, pode fracionar depois. O que eu não sei, o que está um pouco fora do escopo, muitas vezes, da administradora, a gente manda para o comitê analisa e aí a gente volta com o cliente, né? Então, muitas vezes, a gente também pode trazer uma demanda, a gente vai avaliar, daqui a pouco vai ter um segundo imóvel como garantia para fazer essa aquisição do flat na planta, uma torre que ele queira construir. De novo, você não vou brincar aqui, tudo dá desde que exista uma garantia. Sim. O dinheiro vai estar ali. Então, tudo dá, tá, Tiago? Tudo dá, desde que exista o contraponto de uma garantia, e essa garantia vai cobrir o saldo devedor, e esse saldo devedor, para ninguém tomar risco, né? Nem a administradora, nem a pessoa que está contratando, né? Lembrando que também o Banco Central hoje que regulariza tudo, qualquer grupo de consórcio hoje, ele tem que deixar um calção hoje para o Banco Central, para que não venha ter problema em caixa por falta de pagar. A empresa quebrou de consórcio, ela vai te garantir o teu dinheiro, né, restituir, para te não ter perca, né? Sei que tu não me perguntou isso, mas veio vindo aqui me falando. É como eu disse, a gente não tem nada pronto aqui, a gente está trazendo assunto. Eu vou te dar um exemplo de ontem, tá? Ontem eu tive um cliente, até esse eu não cheguei ainda a falar para ti que não deu tempo. Ontem, no final do dia, eu tive uma cliente que me chamou e ela me perguntou sobre imóvel rural. Eu consigo usar uma carta de crédito? Eu consigo comprar um imóvel rural com consórcio? Desde que ela seja uma área rural, mas ela tem que estar enquadrada como urbana, né? Isso Porque aí. Então tem uns detalhezinhos, sim, e dependendo como ela está lançado, como fração, como condomínio eu não consigo. Sim, Então tem algumas, as entrelinhas a gente tem que estudar, então cada caso é um caso, né? Então o rural que está enquadrado como urbano ali em Lomba Grande, se não me falha a memória, eu também atendi uma pessoa que teria que ver a matrícula dela, né? sim. Então antes nem falei de consórcio, né? Eu quase fiz uma consultoria de corretor para ela. Disse, não, antes de eu sair te vendendo, eu preciso ler a matrícula, né? Então, como eu já tive do outro lado, tive aí, já fui colega, né, Thiago? Não exerço mais. Então a gente também tem essa desenvoltura até para te dar uma assessoria, né, para os teus clientes, né? A gente entende um pouco dessa dinâmica de ler uma matrícula, né, e poder enquadrar o teu cliente ou os futuros clientes que a gente vai estar no futuro aí fazendo negócio. Tem que ler a matrícula, tem que ver o ponto. De novo, se aquele imóvel não dá, a gente vai ter que buscar um outro imóvel. Dá para comprar esse imóvel com o Thiago? Dá, desde que tenha uma outra garantia da família. Dá, tá, Thiago? Não estou dizendo que não dá. Aquele ali não dá. Mas, se a família tiver lá 2 hectares, escriturado, imóvel regularizado, aqui exemplo que tu deu aqui na Lomba Grande, que é a zona rural, né, de Novo Hamburgo, que hoje já é considerada urbana, né, grande parte ali, já alguns terrenos que eu tenho são zona rural, mas é urbano, né, então está tendo essa transição, então a gente consegue fazer. Um outro ponto, só que eu vou trazer também para a gente levantar, por exemplo aqui, eu tenho um cliente aqui em Novo Hamburgo, tá? Ele mora num apartamento aqui, apartamento quitado, mas ele quer comprar um imóvel comigo e com a minha parceira lá no litoral, a Letícia, né, que é a minha parceirona lá no litoral, que tem os melhores imóveis, diga-se de passagem, no Balneário Camboriú.
Itapema. Eu posso comprar um apartamento lá em Itapema com consórcio? Pode. Posso? Tendo matrícula, a gente faz. E outra coisa, o bacana é que, claro que, como você falou antes, o cliente vai lá visualizar tudo certinho, mas hoje, comprando, não precisa nem ir lá depois, né? Vai uma vez só, parte de logística. Depois a gente vai fazer tudo aqui em Novo Hamburgo mesmo, né? Outra coisa que me fez lembrar aqui, o processo de faturamento hoje é muito bacana, que hoje a documentação ela não vai voltar. Hoje, uma das administradoras que a gente trabalha, ela não permite que caduque os documentos. Então o Thiago vai estar recebendo o e-mail, o corretor, o vendedor, as partes vão estar recebendo, a minha plataforma vai estar me avisando como é que está a documentação, onde está o pagamento, onde está toda a estrutura, ela vai estar rodando ali. O Thiago, tal dia vai para o faturamento, tal dia vai para a minuta, vai estar nos e-mails de vocês. Porque antigamente a comunicação, quando você abriu a live, a gente está falando de tecnologia ao nosso favor. Então, quando for fazer um faturamento de imóvel hoje, ele é digital. Então, tu não vai ter esse problema de guias, ter que refazer tudo novamente. Então, uma das administradoras, ela cuida muito do processo. Então, esse processo, o Thiago vai estar acompanhando, não vai ter esse telefone sem fio. O Thiago liga para o cliente vai ligar para a minha empresa. Não, contato direto com o corretor. O corretor vai estar fazendo justamente porque o corretor está no meio do vendedor, do comprador e a administradora. Só que a parte mais interessante desse processo é que vai estar tudo na tua mão, Thiago. Então não vai caducar nada, tu já vai ter o acesso direto, o teu cliente contratou o meu serviço, só que ele tem uma senha, essa senha ele vai liberar para você fazer o faturamento. É muito rápido. Então muitas vezes as pessoas perguntam assim, que período de tempo tem um faturamento imobiliário hoje? Vai depender muito do tempo do cliente. Mas eu não tenho tempo, porque hoje tempo é dinheiro, eu não sei fazer, eu tenho que ligar meu carro, vou ter que estacionar, vou ter que ir lá no cartório, vou ter que estar lá pegando o ABITS, me fugiu agora, o ITBI. Tem que gerar o ITBI. Tiago, esquece, teu cliente não vai precisar fazer isso. Sim. Então o Thiago vai fazer isso, né? Vai acelerar esses processos e a gente vai ganhar em tempo. Então o faturamento hoje pode ocorrer em 45 dias. Ah, mas administrador, um amigo meu fez, demorou 90 dias, demorou 120 dias. Claro, se tiver tudo ok, o processo ficar rodando, ele vai ser feito em 45 dias. Não sei, Thiago, tu que está mais acostumado, se isso é interessante para a tua audiência chegar hoje, fazer um consórcio e liberar um imóvel em 45 dias. Olha, muitas vezes o financiamento ele acaba demorando, né? Prazo semelhante a esse, que cada caso é um caso, né? Como consórcio, tu falaste, muitas vezes fechei a venda, tá? Tá aqui, escolhi o imóvel, tá ok. Eu vou fazer o financiamento, né? Então tu vai passar pela aprovação, pela aquela entrevista, assinatura de contrato, aprovou, aí tu conta com a documentação do imóvel, tem que estar tudo certo, tudo correto. Então tu vai gerar ITBI, vai para registro, volta para o banco vai pagar. Esse trâmite todo, né, dando tudo certo, mesmo assim demora um pouco, né? Então, se o consórcio hoje consegue faturar em 45 dias, um imóvel Sim. que a pessoa não conseguiria financiar, muitas vezes, né, por motivo Y, X, Z, ou optou pelo consórcio, por ter uma tarifa, uma taxa melhor, enfim, então acaba sendo um prazo bom. De novo, correndo tudo normal, já fiz faturamento em 45 dias, como já fiz faturamento em 60 dias, né? Depende muito do cliente. Mas hoje a gente cuida muito essa questão de fazer nesse prazo, tá? A gente consegue já executei esse faturamento. Tá certo. Bom, a gente tem muito assunto para falar. Hoje foi
foi um insight aí pra gente, para as próximas conversas, bate-papo. Eu, da minha parte aqui, eu quero agradecer muito, gratidão a ti e a todas as pessoas que fizeram parte aqui, que fazem parte dessa história nossa, né? Tu tem uma carreira de sucesso aí há muitos anos já trabalhando com isso. Eu venho como corretor desde 2017, me encontrei nessa profissão porque eu gosto de me conectar com pessoas, de estar com pessoas, de falar. Agora entrou mais um amigão meu aqui hoje de manhã, eu estava falando com ele sobre mindset, esse cara aqui, o Rafa. Ele é um cara, vou trazer o exemplo dele bem rapidinho, porque ele vai ser, eu brinquei com ele, vai estar no podcast nosso aí, numa sequência que eu quero trazer assuntos variáveis, porque a gente precisa muitas vezes de um impulso, de uma motivação, né? Seja para comprar um imóvel, seja para melhorar a tua saúde, enfim, tudo, às vezes a gente precisa estar com pessoas, nos conectar com pessoas, porque a gente é a média das 5, 10 pessoas que a gente mais convive. Então a gente tem, isso eu falei hoje de manhã pro Rafa, né, que ele entrou saiu do parado aqui para hoje estar junto com os melhores corredores do Rio Grande do Sul. E então, assim, é estar com pessoas, e é por isso que eu quero trazer, uma outra hora, a gente vai trazer para um bate-papo aqui também, assim como nós vamos voltar aqui para conversar muito ainda sobre consórcio, e um bate-papo descontraído para a gente poder falar e trazer mais pessoas, conectar com mais pessoas, porque eu acredito que hoje, através dessa live aqui, a gente conseguiu despertar alguma coisa em alguém, ou vai despertar alguma coisa em alguém. O que é esse despertar? Thiago, que interessante, eu nunca tinha pensado que dava para comprar um imóvel com consórcio. Eu não sabia que tinha uma pessoa qualificada, assim, de confiança. Então, isso aqui é importante, porque a gente está sendo um ponto de conexão entre outras pessoas que vão vir para nós, né? Buscar nós, para nós oferecer o nosso serviço. Né? E o bom é que prova social a gente tem, graças a Deus, aí a gente já tem aí clientes, já tem estrutura, né, na nossa carreira aí, graças a Deus, né, fazendo coisas grandes, médias e pequenas, né, então a gente também deve muito àquele cliente que está lá lutando pelo seu imóvel, seu apartamento lá de 200, 250 mil, e já fizemos operações de 1 milhão, já fizemos também. E todas elas vão ser bem-vindas, a gente tem que atender a todos. Eu também só tenho gratidão, né, por te ter conhecido aí também, né, sei do teu trabalho, e hoje o meu cliente da Investe Agora fez um crédito comigo, eu vou estar indicando, e até me cobra depois, eu tenho um assunto para falar contigo aí, de um terreno aí que um cliente me procurou aí, eu preciso entregar isso para você aí, para nós fechar aí essa semana aí, daqui a pouco, com essa negociação aí. Gratidão, irmão, a gente tá junto aí, que precisar. E aquilo que eu não sei, a gente tem que ser humilde também. Aquilo que eu não sei, eu vou atrás, vou procurar, vou resolver. Me traz a demanda, me dá trabalho que a gente vai resolver. A gente está aqui sendo um agente de solução. E se a gente não sabe, a gente vai atrás. É o que eu sempre assim. Digo. Eu sempre estou buscando, né? Cara, todo dia eu estou aprendendo. Quantas vezes eu já liguei para a gerente do banco, que também é minha amiga aqui, né? E pedi para ela, me dá um auxílio, assim, porque são vários casos diferentes, né? Eu atendo o público geral. Tem gente às vezes que diz assim, Thiago, eu tenho uma casa lá, mas a minha casa ela é uma casa de 300 mil, eu sei que tu tem casas de milhões. Cara, nós vamos trabalhar o seu imóvel, entendeu? Porque assim como eu tenho imóvel de 70 mil, eu e a Letícia, por exemplo, que é minha parceira, a gente tem imóvel de 85 milhões. A gente tem imóvel para vender no Yacht House, mas a gente atende esse mesmo cliente do Yacht House, como a gente atende o pessoal que vai comprar daqui a pouco aqui um imóvel do Casa Verde e Amarela. A importância que a gente dá, né, é um ser humano, é uma pessoa que está ali. Às vezes, e assim, eu já tive essa experiência, até bem recentemente eu dividi no Instagram aqui, né, de um casal que os dois são deficientes visuais. Cara, para mim foi uma experiência, se eu te falar, eu arrepio que foi uma experiência única na minha vida. Entende? Então, assim,
é a realização do sonho deles de estar comprando um imóvel de 159 mil reais. Cara, aquilo ali teve um peso de um imóvel de milhões. Não dá para mensurar valor financeiro, mas a satisfação pessoal de poder ter atendido eles e ter mostrado o imóvel todo assim, ó, apalpando a casa, conhecendo com toque. Cara, foi uma experiência fantástica. Então, assim, eu sou grato a cada uma das pessoas que fazem parte dessa minha história, como o Thiago Prado, corretor, né? Todo mundo sabe, eu sou super descontraído, eu não sou aquele corretor, assim, que muitas vezes é o padrão, né? E não tem nada errado e tá tudo bem, cada um tem a sua personalidade. Mas eu sou corretor muito humano, porque eu sou muito eu, entendeu? Então, cara, eu vou atender muitas vezes, eu tenho um construtor de Campo Bom, que é meu amigo, e aí um dia a gente estava conversando, eu falei, cara, eu vou lá fazer um vídeo na tua casa e eu vou de Fusca, porque eu tenho Fusca. Então, cara, foi muito legal, eu cheguei de Fusca lá, ele estava filmando e deu uma repercussão muito boa. Agora, há poucos dias atrás, cara, eu fiz um vídeo e eu me joguei na piscina. Claro, a casa de uma amiga minha também, então eu pedi, lógico, pedi autorização para ela, né? E então, assim, a gente tenta tornar o ambiente nosso muito humano, né? Que é trazer esse contato, porque a gente é pessoa, né? Pessoas se conectam com pessoas, então poder fazer isso e atender essas pessoas da forma como a gente atende, de uma forma humana, que foi o que eu senti contigo, não é porque eu estou contigo numa live, mas sabe, eu já falei isso, porque tu é um cara bem humano, assim como eu, que consegue entender para atender. Tu, Tiagão, esse aqui não dá, mas não dá para fazer isso, já aconteceu. Já né? De algum cliente. Eu tive agora semana passada, semana retrasada, eu tive um caso que não dava para financiar. O que eu fiz? Eu disse, olha, a gente tem aqui uma situação, essa família assim, chips, e aí a gente conseguiu, Thiago, para isso não dá, mas para isso aqui dá. Então a gente conseguiu atender, eu não deixei ele sem uma resposta, entendeu? Então a gente consegue fazer isso, e isso que é o barato todo, né? É o ponto alto, como eu falei no início lá, né? É poder atender a necessidade do cliente. E cada dia nós vamos lutar e aprender mais para poder atender melhor ainda, né? Cara, gratidão, obrigado pelo convite, né? E estou aqui para tirar todo tipo de dúvida que vocês precisarem, é só chamar, a gente está aqui, a gente vai construir junto, vai planejar junto, vai ser a solução. Eu que agradeço mesmo, assim, show de bola, que a gente possa fazer mais e mais, a gente pode também focar no assunto aí, a gente vai estar à disposição de vocês aí, bem tranquilo. Então tá. Gratidão mesmo, obrigado a cada um de vocês. Vou encerrar aqui para que a gente possa voltar às atividades normais aí e nos encontramos aqui logo a gente se encontra aí para trazer mais assuntos aí e tirar mais dúvidas. Tá bom, Grace? Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado, irmão. Tamo junto, tá? Que precisar, é só chamar aí. Tá bom, valeu, meu irmão, obrigado. Falou. Valeu, irmão.